Olá, tudo bem? Semana intensa, semana corrida, inverno que não se sabe o que fazer, não? Se é verão ou se vem o calor ou se vem o frio. Nós estamos aí vencendo mais um dia, mais uma semana que nós estamos passando. Hoje eu escolhi para ler para vocês uma historinha que está nesse livro, Juntando Pedaços. Se você quer adquirir o livro, está aí à disposição, os lugares onde buscar, tem mais o site, tem o Instagram, tem nosso trabalho aí no YouTube. E aguarde que em breve nós teremos mais um trabalho aí à disposição de vocês, ok? É um spoiler, apenas para dizer que vem vindo por aí. E eu tomo a liberdade de ler uma historinha que está aqui no Juntando Pedaços, que eu a acho bastante interessante e muito pertinente ao momento que ainda vivemos e que estamos saindo, que é o homem que foi colocado numa gaiola. Toma a liberdade de ler. Certa noite, o soberano de um país estava de pé à janela, ouvindo vagamente a música que vinha da sala da recepção do outro lado do palácio. Estava cansado da recepção diplomática a que acabara de comparecer e olhava pela janela, cogitando sobre o mundo em geral e nada em particular. Seu olhar pousou num homem que se encontrava na praça, lá embaixo, aparentemente um elemento de classe média, encaminhando-se para a esquina a fim de tomar um bonde para casa, percurso que fazia 5 noites por semana há muitos anos. O rei acompanhou o homem em imaginação. Fantasiou chegando em casa, beijando distraidamente a mulher, fazendo sua refeição, indagando se tudo estava bem com as crianças, lendo o jornal para ir para a cama, talvez se entregando ao ato do amor com a mulher, ou talvez não. Dormindo e levantando-se para sair novamente para o trabalho no dia seguinte. Uma súbita curiosidade assaltou o rei, que por um momento esqueceu o cansaço. O que aconteceria se conservassem uma pessoa numa gaiola, como os animais dos zoológicos? No dia seguinte, o rei chamou o psicólogo. Falou-lhe de sua ideia e convidou a observar a experiência. Em seguida, mandou trazer uma gaiola de zoológico e o homem da classe média foi colocado nele. A princípio, ficou apenas confuso, repetindo para o psicólogo que o observava do lado de fora: preciso pegar o trem, preciso ir para o trabalho, veja que horas são, chegarei atrasado. À tarde, começou a perceber o que estava acontecendo e protestou: o rei não pode fazer isso comigo, é injusto, é contra a lei. Falava com voz forte e os olhos faiscantes da raiva. Durante a semana continuou a reclamar com veemência. Quando o rei passava pela gaiola, o que acontecia diariamente, protestava direto ao monarca, mas esse respondia: você está bem alimentado, tem uma boa cama, não precisa trabalhar, estamos cuidando de você. Por que reclama? Após alguns dias, as objeções do homem começaram a diminuir e acabaram por cessar totalmente. Ficava triste na gaiola, recusando-se em geral a falar, mas o psicólogo via que seus olhos brilhavam de ódio. Após várias semanas, o psicólogo notou que havia uma pausa cada vez mais prolongada depois que o rei lhe lembrava diariamente que estavam cuidando bem dele. Durante um segundo de ódio, o ódio era afastado para depois voltar, como se o homem perguntasse a si mesmo se seria verdade o que o rei havia dito. Mas algumas semanas passaram-se e o prisioneiro começou a discutir com o psicólogo se seria útil dar a alguém alimento e abrigo, a afirmar que o homem tinha que viver seu destino de qualquer maneira, que era sensato aceitá-lo. Assim, quando um grupo de professores e alunos veio um dia observá-lo na gaiola, tratou-os cordialmente
explicando que escolhera aquela maneira de viver, que havia grandes vantagens em estar protegido, que eles veriam com certeza o quanto era sensata a sua maneira de agir. Que coisa estranha e patética, pensou o psicólogo. Porque instantes tanto em que aprovem sua maneira de viver. Nos dias seguintes, quando o rei passava pelo pátio, o homem inclinava-se por detrás das barras da gaiola, agradecendo-lhe o alimento e o abrigo. Mas quando o monarca não estava presente e o homem não percebia que estava sendo observado pelo psicólogo, sua expressão era inteiramente diversa, impertinente e mal-humorada. Quando lhe entregavam o alimento pelas grades, às vezes deixava caírem os pratos ou derramava água e depois ficava embaraçado por ter sido tão desajeitado. Sua conversação passou a ter um único sentido. Em vez de complicadas teorias filosóficas sobre as vantagens de ser bem tratado, limitava-se às frases simples como é o destino, que repetia infinitamente ou então murmurava apenas é. Difícil dizer quando se estabeleceu a última fase, mas o psicólogo percebeu um dia que o rosto do homem não tinha expressão alguma. O sorriso deixava de ser subserviente, tornava-se vazio e sem sentido, como a careta de um bebê aflito com gases. O homem comia, trocava algumas frases com o psicólogo de vez em quando. Tinha um olhar vago e distante, e embora fitasse o psicólogo, parecia não o ver de verdade. Em suas raras conversas, deixou de usar a palavra eu. Aceitar a gaiola. Não sentia ira, zanga, não racionalizava. Estava louco. Naquela noite, o psicólogo instalou-se em seu gabinete procurando escrever o relatório final, mas achando dificuldade em encontrar os termos corretos, pois sentiu um grande vazio interior. Procurava tranquilizar-se com as palavras. Dizem que nada se perde, que a matéria simplesmente se transforma em energia e é assim recuperada. Contudo, não podia afastar a ideia de que algo se perdera, algo fora roubado do universo naquela experiência, e o que restava era o vazio. Nós passamos muito tempo como seres, igual o nosso personagem aqui, presos numa gaiola em função da pandemia. E muitos de nós, aos poucos, daquele primeiro entusiasmo, estou de folga, coisas e tais, passamos realmente a questionar a nossa permanência, se sim ou se não, se era útil ou não, se era devido, enfim. Não bastando-nos apenas estarmos, mesmo que essa gaiola fosse a nossa casa, fosse diante dos nossos pertences, com os nossos familiares mais diretos, porque aqueles não diretos, a gente só tinha uma comunicação remota. E isso assolou, de uma forma surpreendente, não só os adultos, mas as crianças e os adolescentes, de um sentimento chamado depressão. É aquele sentimento que nos faz esquisitos, infelizes e melancólicos. E a depressão, ela acontece realmente quando a nossa raiva, ela fica recolhida e voltada para dentro de nós, como aconteceu com o nosso personagem, que da raiva de estar naquela situação, que da raiva extrema e do ultraje maior, começou a realmente desencadear esse processo de depressão. A raiva, gente, que é o resultado, é o causador maior da depressão. Começa, a raiva se transforma em rancor, por sentir-se roubado da vida, ou o significado da própria vida, a sua atividade, a sua utilidade,
enfim, para o seu todo. E isto nos leva a esse sentimento de infelicidade e de melancolia. Sentimos falta, né, até da nossa rotina. Sim, aquela rotina que normalmente nos sacrifica. Aquela rotina que normalmente nós reclamamos. Aquela rotina que normalmente nós, não vejo a hora, quero parar com isso, onde eu estou. E que de repente nós fomos obrigados, em função de uma doença, a nos recolhermos, a estarmos presos dentro das nossas gaiolas. E é a única coisa que ao longo do tempo, aquilo que era por 1 mês, 2, 3 meses no máximo, passou a ser ano, 2. E ainda permanecemos, porque a sucessão de doenças ela é grande, a de contaminações é maior ainda. E aí vem, para sair, tem que usar máscara. Quanto nós relutamos para isso? Por quê? Parece que estava se pedindo que tirássemos a cabeça e colocássemos para fora. Esse isolamento nos levou, e levou muita gente ao vazio, indigno vazio. Há uma tristeza a tocarmos os nossos sentimentos, de tristeza. Aquela tristeza que está dentro do nosso coração, arraigada. E tudo que está à nossa volta perdeu o brilho, por mais que pudéssemos questionar. E essa raiva, voltada para si mesmo, e o rancor, voltado para si mesmo, porque mexe com a nossa incapacidade, com a nossa impossibilidade, nos torna realmente deprimidos. Essa raiva voltada a si mesmo, por não poder fazer nada, a não ser se conformar com aquilo que estava ou está acontecendo. Um isolamento obrigatório. Então podemos dizer que muito da nossa depressão, da nossa tristeza, está nesse bojo da raiva que volta-se para nós quando nos vemos impossibilitados de fazer alguma coisa. O silêncio que acompanha a depressão, de incômodo, passa a ser raivoso e com isso nos entristece mais. É diferente a depressão do estar triste. Não se esqueçam disso. Estar triste, a gente fica triste por uma circunstância. Na depressão, a gente se entristece pela incapacidade de poder fazer alguma coisa. E todos estão perguntando, meu Deus, como é que eu posso sair disso? Uma regrinha, vamos colocar dessa forma, é tirarmos qualquer pensamento que nos inibe uma atitude. E a atitude é quem vai determinar o nosso estado depressivo ou não. Como assim? Muitos, vocês se lembram bem, durante o processo de isolamento, nós buscamos o que fazer, como nos tornarmos úteis dentro desta gaiola. E isto é e foi e será sempre fundamental. Nós buscarmos a mensuração das nossas capacidades e da nossa potencialidade, porque ela está ali. Ela apenas está impedida de realizar aquilo que nós gostaríamos de fazer. É preciso aceitar uma realidade e buscar a criatividade dentro deste elemento. Isto é sairmos desta gaiola mental, dessa gaiola da impossibilidade. Sairmos da depressão. Quando nós colocamos no nosso pensamento que a nossa potencialidade, a nossa criatividade, ela está ali e ela precisa ser usada, usando as ferramentas que se tem.
ou o seu confinamento. Por isso que muita gente fez pão, foi para a cozinha e descobriu-se um excelente cozinheiro, limpou, faxinou, trocou. Isto é busca da utilidade de si mesmo com as ferramentas que se tem, no espaço que se tem, da forma que se tem. E fazemos isso diariamente. Quando nós saímos para trabalhar, quando nós buscamos um emprego, quando nos sentimos úteis diante de todos os fatos, diante de todas as posições. Não se perca na sua raiva, não se perca na sua tristeza. Busque sempre a sua criatividade, porque ela existe. Então vamos usá-la. Esta é a liçãozinha da semana. Descobrirmos quão criativos podemos ser nas circunstâncias e situações que podemos viver. Uma ótima semana. Semana que vem estamos aí. Beijo.